Você que está nos ouvindo, é a favor ou contra a posse e o porte de armas? Ainda não tem uma opinião definida? Hoje no Cospe Fogo, você pode esclarecer suas dúvidas. Depois de 14 anos em vigor, a lei brasileira que restringiu a posse e o porte de armas de fogo no país está prestes a ser alterada pelo Congresso Nacional. Desde 2003, o Estatuto do Desarmamento vem sendo ameaçado por tentativas de revogação, que agora podem ser concretizadas com a aprovação do projeto de lei 3.722 de 2012, que está pronto para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Em meio a polêmicas e bate-bocas públicos entre parlamentares, as mudanças no Estatuto foram aprovadas no começo de novembro do ano passado pela comissão especial criada na Câmara, de onde seguiram para o plenário. Se aprovada pela maioria dos deputados, a proposta ainda precisa passar pelo Senado Federal, onde o debate deve ser mais equilibrado e deve entrar podendo ser votada ainda este ano. O projeto, batizado de Estatuto do Controle de Armas, dá a qualquer cidadão que cumpra requisitos mínimos exigidos na proposta o direito de comprar e portar armas de fogo. Além disso, reduz de 25 para 21 anos de idade a idade mínima para comprar uma arma e garante o porte de armas de fogo a deputados e senadores. O embate em torno dessas mudanças extrapola os corredores do Congresso e opõe entidades da sociedade civil e especialistas em segurança pública. O tema também tem ganhado espaço nas redes sociais. Os debatedores de hoje, os advogados Ivan Gibim Lacerda e Lucas Estropa Lamas. Dr. Lucas Estropa Lamas é contrário ao projeto que pretende flexibilizar o Estatuto do Desarmamento. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestrando em Fronteiras e Direitos Humanos pela Universidade Federal da Grande Dourados. Atua como advogado no escritório Ferreira e Novaes de Campo Grande. Ivan Gibim Lacerda é major da Reserva da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, tendo exercido o cargo de Superintendente de Políticas de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e de Segurança Pública nos anos de 1999 a 2002. Advogado, tendo obtido a graduação pela Faculdade Unidas Católicas Dom Bosco no ano de 1994. Pós-graduado em Direito Processual Penal pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação em convênio com a Universidade Católica Dom Bosco no ano de 2000. Professor titular de Direito Penal e Direito Processual Penal na Uniderp durante os anos de 2000 até 2009. Professor titular de Direito Penal e Direito Processual Penal no Centro Universitário UNAES durante os anos de 2002 até 2006. E começa agora, seu Sérgio Cruz, o Cospe Fogo. Pergunta para o doutor Ivan Gibim Lacerda. Arma é morte, né? Quer dizer, ninguém usa arma para ameaçar. O cara usa arma para matar. Você puxou o gatilho, ele mata, né? Para matar ou para ferir. A chance de morrer num ataque com arma é de 75%. Tentativas de suicídio chegam a 85% de efetividade. Quer dizer, quem tenta suicidar com arma, 85 termina morrendo. Como contrapor esses números? 3 minutos para a sua resposta, doutor Ivan. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Carmen. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, doutor Lucas, ouvintes. Na verdade, existe aí um pressuposto que me parece distorcido. A arma, ela não é má em si mesma. Se fosse assim, nós deveríamos proibir facas. Nós deveríamos proibir veículos que são responsáveis por muitas mortes no Brasil. O que ocorre, na verdade, é uma distorção de um dado. Por exemplo, a questão do suicídio. Eu não tenho dados aqui, mas eu imagino que quem deseja se suicidar não vai deixar de se suicidar porque não tem uma arma à sua mão. Então, me parece que um argumento que é falacioso. O Demétrio Magnoli, jornalista, ele disse que para enganar uma pessoa, você usa 3 tipos de argumentos: mentiras, mentiras abomináveis e estatísticas. Então eu penso que usar uma estatística dessa natureza para proibir o cidadão de se defender, porque o que eu quero debater hoje aqui, eu gostaria de deixar isso claro, não é o direito de agredir. Agredir, matar, ferir é proibido, está no Código Penal.
eu estou aqui defendendo a autodefesa. O cidadão tem que se defender. Usar uma arma com consciência, usar uma arma habilitado para usar essa arma, não traz violência. Tanto assim, também usando estatísticas, não vamos comentar aqui números agora, mas poderemos fazê-lo, que o estatuto é de final de 2003, nós estamos em 2017 e o nível de homicídios no Brasil só aumenta. Então aquela impressão que se tinha de que se desarmando o cidadão de bem nós diminuiríamos a violência, ela caiu por terra. Na prática, a violência aumentou. Aumentaram os roubos, aumentaram os furtos, aumentaram os estupros e aumentaram os homicídios. E o cidadão de bem está desarmado. Ele está mais à feição de ser agredido pelo marginal, porque o marginal não se documenta, o marginal não vai buscar uma arma regular. Outro argumento também de que isso armaria mais a marginalidade. Muito ao contrário, a marginalidade está cada vez mais bem armada. Isso só fez crescer o valor do armamento traficado de maneira ilícita. Então, Sérgio, com todo respeito, eu imagino que o pressuposto de que o simples fato de ter uma arma auxilia para que ocorram mortes e violência, não é verdadeiro. O que ocorre é a arma na mão da pessoa errada. A arma na mão da pessoa certa é um instrumento de defesa, não é um instrumento de agressão. Para você que está conosco nesta manhã, é o quadro Cospe Fogo. Doutor Luiz Lucas Stroppa, 1 minuto para a sua réplica. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, aos colegas radialistas, ao colega Ivan. O primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro é que o intuito das armas de fogo realmente é causar uma lesão a uma pessoa, e essa lesão muitas vezes ela tem o intuito de causar a morte ao indivíduo, né? Segundo uma estatística que eu consegui fazer uma pesquisa, cerca de 20 dentre as vítimas de latrocínio ou tentativa de latrocínio que estavam armadas, 27% conseguiram evitar o crime, 26% ficaram feridas, e de todas essas 46% morreram. Ou seja, você está com a arma no momento que acontece o crime, ela não necessariamente vai te trazer uma segurança, muito pelo contrário. A arma nessas situações ela pode acarretar um perigo muito maior à pessoa do que ela estar desarmada. Doutor Ivan, 1 minuto para a tréplica. Os estados brasileiros que são menos armados legalmente são os estados do Norte e Nordeste. Os estados mais armados são do Sul e do Sudeste. Eu tenho aqui uma estatística retirada da internet ontem. Por exemplo, para cada 100 mil habitantes, nós temos o seguinte número de mortes para as capitais: Maceió, 111 para cada 100 mil. João Pessoa, 86 para cada 100 mil. Salvador, 62 para cada 100 mil. E vai aparecer a primeira cidade do Sul, vai aparecer Curitiba em 12º lugar. Então vejam que não existe relação. O fato concreto é o seguinte: o pressuposto de que a arma é feita para agredir é um pressuposto equivocado. Eu fui policial da Ativa durante 15 anos, trabalhei depois durante algum tempo na Secretaria de Segurança, eu nunca agredi ninguém com a arma. Eu me defendi algumas vezes com a arma, e ainda bem que eu estava armado. Existe uma outra estatística que mostra que de cada 100 mortes de policiais, 70% são na folga, quando eles estão desatentos e desarmados, algumas vezes. Então, me parece que não é verdade essa afirmação. Agora a minha pergunta ao doutor Lucas Stroppa. O cidadão, quer dizer, quem defende a flexibilização do estatuto do desarmamento, defende que o cidadão tem o direito de o direito de poder se proteger. A autodefesa é um direito instintivo do ser humano e o Estado não pode permitir que o cidadão se defenda sem ter os mesmos recursos dos bandidos. O senhor concorda? Bom, eu sou uma pessoa que defende muito os direitos humanos, né? E segundo os direitos humanos, o pilar básico de todos os direitos é o direito à vida, né? Então a gente não pode partir desse pressuposto do olho por olho, dente por dente, né? Porque senão todo mundo vai acabar cego.
Partindo dessa linha de raciocínio, a gente não pode querer combater a violência através da violência. O Estado ele tem um aparato policial, ele tem condutas para sancionar esses tipos de ações. E nesse sentido, não vai caber à população em geral, muitas vezes despreparada para reagir a essas situações, combater o crime. Até utilizando um outro dado, agora com relação à força policial, diz que 30% das vítimas de latrocínio que eram profissionais de segurança acabaram morrendo reagindo a assaltos armados, né? Então, se profissionais de segurança portando armas, eles acabam sendo vítimas e acabam falecendo, imagina a população como um todo armada e reagindo a esse tipo de crime, né? Então a solução propriamente dita não é armar a população, mas sim dar mais instrumentos para que a polícia, o próprio Estado, ele possa coibir esses tipos de condutas criminosas. E, além de tudo, a principal solução para todo esse problema é dar um acesso à educação, acesso à saúde, esses requisitos básicos para que a pessoa ela possa conseguir desenvolver a sua vida minimamente saudável e equilibrada, para que ela consiga ter acesso a todas as oportunidades que a vida fornece. Doutor Lucas, o senhor ainda tem 1 minuto aí para defender esse seu posicionamento. Vou utilizar um outro dado aqui agora com relação ao Estatuto, né? De 96 a 2003, no Brasil, segundo o IPEA, o número de homicídios ele subiu de 38 mil para 51 mil. No ano seguinte, em 2004, quando o Estatuto ele já estava em vigor, aconteceu a primeira diminuição de homicídios no Brasil. Ele diminuiu de 51 mil para 48 mil. Isso provavelmente não é uma coincidência, né? Isso daí é a efetividade da lei. Existe um princípio no direito que diz que existe a lei simbólica e a lei efetiva. A lei simbólica é quando ela não dá uma efetividade na prática, né? Mas isso, pelos dados apresentados pelo IPEA, mostra que o Estatuto do Desarmamento é uma lei realmente efetiva, porque após a sua entrada em vigor, efetivamente o número de homicídios diminuiu. Doutor Ivan, 1 minuto para a sua réplica. Esse dado que o doutor apresenta é um dado acidental. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a taxa no Brasil de homicídios é um dado que está no Estadão, de 19 de maio de 2016, é de 32,4 homicídios para cada 100 mil habitantes. A proporção se aproxima de casos como a África do Sul, Colômbia, mas na liderança do ranking está Honduras, com 103 homicídios para cada 100 mil habitantes. A segunda colocação é da Venezuela, com 57 para cada 100 mil. A Venezuela tem uma lei igual a nossa de desarmamento. A Venezuela é um país muito democrático, como nós sabemos. Eu tenho aqui um dado também, fonte do IBGE, que é a questão da estatística que eu falei, né? De 2004, não posso mostrar aqui, né? Mas de 2004 para 2014, o nível de homicídio só subiu. Então, a verdade é que não existe essa correlação. Só para encerrar, os Estados Unidos são um dos países mais armados do mundo. O índice de homicídio vai de 4,8 a 5,4 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, isso não está vinculado com armamento. O que nós estamos proibindo é o cidadão de bem se defender. Doutor Lucas, a tréplica. Já utilizando como gancho a fala do Dr. Ivan, né? Nos Estados Unidos a gente vê frequentemente nos telejornais, né, essas tragédias em grandes universidades, em escolas de muitas vezes jovens armados, causando grandes acidentes com grande número de vítimas, né? E ele também utilizou outro dado que de 2004 até os dias de hoje o número de homicídios ele só aumentou, né? Esse número realmente ele só aumentou, mas por outros fatores, não pela lei do desarmamento que o número de homicídios aumentou. O número de homicídios aumentou porque aumentou o número de população, aumentou a crise financeira se instaurou no Brasil, uma crise política também, e todos esses fatores eles devem ser levados em consideração na hora da análise e interpretação desses números. Doutor Ivan, o cidadão, ele não pode tornar
tomar para si uma tarefa que é do Estado, que é a segurança. A segurança do cidadão, ela é exclusivamente do Estado, não podendo os civis criarem milícias ou quaisquer outros tipos de forças paramilitares. A liberação, ela não é perigosa? Não, não estamos falando de milícia, nós estamos falando de autodefesa. A Constituição diz que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Então, todos têm dever com segurança pública. Eu queria também retomar uma discussão aqui em relação a essa questão do relativismo do dado. Na verdade, os níveis de homicídio no Brasil estão aumentando, e não tem nada a ver, como disse o Dr. Lucas, com todo o respeito, com o aumento da população, porque são dados para cada 100 mil habitantes, então são dados proporcionais para a população. O que ocorre é o seguinte, na minha visão, o cidadão tem o direito de se defender. O Estado não pode se miscuir nessa questão. O Estado não pode dizer para mim, como cidadão, se eu posso ou não posso me defender. Isso é uma opção minha. Então apresenta uma estatística assim, o cidadão que se defende, ele morre mais. Eu não sei, porque quantos que se defenderam e não avisaram a polícia? Se defenderam, alvejaram o marginal, foram embora e largaram ele lá. Ou alguém vai se apresentar na delegacia e dizer, olha, eu acabei de matar uma pessoa ali para ser processado. Isso não acontece. A pessoa se defende e vai embora. Hoje o que acontece é que o cidadão brasileiro está acuado. Essa tese também de que o Estado defende o cidadão, ela é muito bonita na teoria. Mas na prática, pergunta para o cidadão brasileiro se ele se sente protegido. Se ele se sente atendido quando a casa dele é furtada, quando ele é vítima de um roubo, um parente dele é assassinado, estuprado, se ele vai a uma unidade policial, com todo o respeito à polícia, que eu integrei com muita honra durante muitos anos, o Estado brasileiro não defende o cidadão, infelizmente. E além de não defender o cidadão, de maneira hipócrita, proíbe o cidadão de se defender, como se ele fosse tutor do cidadão. Então, se o cidadão cumpre a lei, se habilita, detém um armamento, adquire um armamento, se prepara para usar o armamento, qual é o problema? Esse cidadão de bem não vai trazer nenhum mal para a sociedade. Quem vai trazer mal para a sociedade são os marginais, que estão cada vez mais armados e atacando o cidadão indefeso. Essa que é a minha visão. O senhor ainda tem mais um minuto, doutor Ivan. Então, eu queria lembrar que nós vivemos num país democrático. E em 2005 foi feito um referendo e o resultado foi acachapante. 64% da população votou para que não fosse proibida a comercialização de armas, porque o referendo se referia ao artigo 35 do Estatuto, que proibia, em tese, se fosse respondido sim. A população respondeu não. A contrário senso, a população quer que se venda armas para que o cidadão que desejar possa estar armado. O que acontece é que, na prática, a burocracia impede o cidadão. Hoje, só em questão de taxas e gastos, a pessoa vai gastar quase 800 a R$1.000 para ter um armamento. Então, quer dizer, um cidadão humilde não pode. E o Estatuto de hoje ele é tão ruim que ele desarma o cidadão de bem e ainda é elitista. Só quem pode andar armado é quem tem dinheiro. Bem, um minuto para a sua réplica, doutor Lucas. Utilizando-se uma pesquisa, né, assinada por 57 pesquisadores e 16 organizações da sociedade civil, de setembro de 2016, a conclusão de toda essa análise do armamento da população foi que não existe nenhuma correlação positiva entre uma maior circulação de armas de fogo e o aumento de violência. Ou seja, a maior existe uma correlação, né? Eu me confundi. Então, quer dizer que quanto uma maior circulação de armas de fogo, o maior número de violência. Ou seja, você retirar as armas de fogo das ruas, da população em geral, a tendência é que a violência ela diminua. Um problema que acontece no Brasil seria a falta de aparato e de apoio às instituições que fornecem essa segurança pública, ou seja, a polícia e todas as entidades correlatas, para que a população ela se sinta segura. O que acontece é que a população ela não se sente segura, por isso que ela, no referendo, como citado pelo colega doutor Ivan, a população ela quis realmente que se manter armada. Um minuto para a tréplica, doutor Ivan. O Uruguai é o país mais armado da América do Sul. É uma arma para cada 6 habitantes. A taxa de homicídios da América do Sul do Uruguai é a segunda menor da América. Como disse o doutor Lucas, não existe correlação. O que nós estamos discutindo aqui não é relativo, concordo com ele quando ele diz que a violência ela tem muitos outros fatores, fatores educacionais, culturais, fatores econômicos, etc, etc, etc. Não cabe a discussão aqui. A discussão aqui é singela. O cidadão de bem pode se defender? Eu entendo que pode. O Estado não pode tutelar o cidadão nessa maneira, como se o cidadão fosse um incapaz.
Eu decido se eu ando armado ou não. Eu respondo pelas minhas ações. Esse que é o raciocínio. Senão nós não temos uma democracia. Nós temos uma ditadura constitucional. Quer dizer, você faz um referendo, pergunta ao cidadão: o senhor quer andar armado? Quero. Ah, mas nós não vamos deixar, porque o senhor escolheu errado. Então o cidadão brasileiro 100%. se sente um débil mental, porque ele vota uma coisa e o Estado faz outra. 1 minuto para a tréplica, doutor Ivan. Doutor Lucas, perdão. Então, como eu havia dito, né, me confundi no momento da correlação, né, porque o estudo ele concluiu que existe sim uma correlação positiva entre a maior circulação de armas e a maior violência, né. Esse dado foi retirado do jornal Nexo. E o que acontece, como eu disse, o problema é muito mais embaixo. Ele não quer dizer que um maior número de armas vai trazer uma maior proteção à população. O problema ele é resolvido a longo prazo, com maiores políticas educacionais, um maior acesso à saúde, um maior acesso ao entretenimento e ao lazer da população. O que acontece é que os maiores vítimas dessa violência realmente são as populações com baixa renda e um índice alarmante é que 80% dessas vítimas elas são da raça afrodescendente, ou seja, quem realmente sofre com isso são a população que não tem tanto acesso à segurança, não tem tanto acesso à educação e não tem tanto acesso ao lazer e entretenimento. A solução, então, seria gerar esse acesso a essa população e não armar essa população. Agora, doutor Lucas, o cidadão, ele, claro, já paga caro aí nos seus impostos, né? Mas o governo, ele não provê segurança. Imagine aí um fazendeiro, ele tendo a sua propriedade invadida por 2 pistoleiros. O senhor acredita que se ele chamar a polícia, ela vai chegar antes dos pistoleiros o matarem? 3 minutos para a sua resposta. Atualmente o Estatuto do Desarmamento, ele permite a essas populações, esses tipos de pessoa que elas vivem em locais mais afastados, né, que elas portem armas de fogo justamente para proteção pessoal, né. A gente não quer a retirada 100% das armas de fogo do mundo, né? Até porque seria uma visão utópica, apesar de que seria o ideal para a vida humana, né? Mas realmente a segurança pública ela não chega em todos os lugares, justamente por isso que o Estatuto do Desarmamento ele prevê algumas situações excepcionais que a população ela possa se armar. Atualmente, para você poder ter a posse ou porte de arma, você tem que apresentar uma justificativa plausível. A Polícia Federal, você faz um exame psicológico para ver se você tem uma capacidade de portar essa arma de fogo, e você reunindo os atributos necessários, você vai realmente poder portar uma arma de fogo, mas disso devidamente comprovado que você necessite dessa proteção pessoal para essas situações de risco. Mas isso não são as situações da maioria da população. A maioria da população ela vive em centros urbanos, onde a força policial, pelo menos em tese, deveria chegar e efetuar essa proteção. Mas o que acontece na prática é que a gente vê que muitas vezes isso não acontece. Mas isso não é culpa da população em geral, é culpa da ineficiência do Estado, né? O Estado muitas vezes é ineficiente, muitas vezes pela falta de recursos, que a gente vê o que acontece em Brasília, né? Os grandes desvios, e isso tudo vai acarretando num maior aumento da taxa de violência. Então, armar a população em geral não vai trazer uma maior paz. Não faz sentido você dar um instrumento que ele vai causar um dano ou a morte de alguém, imaginando que isso vai trazer uma paz relativa, uma segurança relativa. Muito pelo contrário. Quanto mais armas, a tendência é que aconteçam mais mortes. Mais armas não vai trazer mais vida, né? Não tem nem sentido isso. O senhor ainda tem 45 segundos. Um dado importante também do Estatuto do Controle de Armas, né, é que ele quer reduzir a idade mínima para 21 anos. Segundo os dados que eu consegui captar, entre 14 e 25 anos acontece a maior taxa de homicídios no Brasil. E você diminui, e justamente por isso que o Estatuto do Desarmamento previu uma idade mínima de 25 anos. Você reduzir essa idade mínima para 21 anos, você vai estar entrando na zona de risco da população. Ou seja, o risco de trazer mais homicídios por causa das armas tende a aumentar drasticamente. Doutor Ivan Jubim Lacerda, 1 minuto para a sua réplica. Continuo dizendo que não existe a relação que o doutor quer estabelecer
entre violência e o cidadão de bem andar armado. Como eu disse, o Uruguai é o país mais armado na América do Sul, que tem a segunda menor taxa da América. Então isso não tem nada a ver com o cidadão de bem estar armado. Isso tem a ver com o que ele disse depois, no momento secundário da fala dele, que concerne a educação, as oportunidades, há uma efetiva ação do Estado nas ações nas regiões conflagradas. Por exemplo, esses jovens que morrem no Brasil não são jovens que estão na escola estudando, são jovens cooptados pelo tráfico, são mortes por quadrilhas e etc. Só para encerrar, o artigo 10 do Estatuto, ele diz que o cidadão pode ter arma se ele demonstrar efetiva necessidade por atividade profissional ou ameaça. Como que a pessoa comprova isso? Eu digo que eu tenho necessidade e o delegado da Polícia Federal diz que eu não tenho. E aí? Como ele comprova? Ele fica desarmado, porque é subjetivo. E a autoridade burocrática segue a regra do Estado, que é desarmar. Doutor Lucas, 1 minuto para a tréplica. Não concordo muito com a fala do doutor Ivan dessa questão da subjetividade, né? A comprovação da necessidade de uma arma de fogo, ela pode realmente ser muito objetiva. Muitas vezes as pessoas, elas acabam, por exemplo, no exemplo dado pelo colega radialista, né, da pessoa morar numa região isolada, numa região que muitas vezes tem disputa de terra, e esse fato por si só já é um fato relevante para que a pessoa ela consiga uma posse de arma, ou seja, ela está isolada do controle da força policial, o Estado ele não vai conseguir chegar e fazer uma proteção efetiva, né? Nesse sentido, a arma de fogo se faz necessária e muitas vezes a pessoa consegue, até porque no estado a gente vê que muitos fazendeiros estão armados. Outra situação importante é, por exemplo, a pessoa que ela recebe ameaças, ela protocola esse pedido juntamente com essas ameaças e consegue a porte de arma de fogo. Bem, nós estamos aqui no programa Tribuna Livre, no quadro Cospe Fogo, discutindo o Estatuto do Desarmamento. Você, do outro lado, é a favor ou contra a posse e o porte de armas? Nós estamos hoje discutindo isso e você pode esclarecer as suas dúvidas. Os debatedores de hoje, os advogados Ivan Gibim Lacerda e Lucas Estrupa Lamas. Fazer a pergunta agora para o doutor Ivan Gibim Lacerda. Doutor Ivan, uma das grandes questões que se discute em poder proporcionar mais facilidade à população para ter acesso a armas é justamente o amadorismo, né? As pessoas, elas não sabem, sua grande maioria, não sabem lidar com aquela arma de fogo e podem sim se contrapor a um profissional do crime, por exemplo, que está muito mais preparado, não tem nada a perder. Oferecer mais acesso de armas à população não vai em contraponto, justamente, a gente já comentou aqui, ao Estado que deve proteger o cidadão da sua própria imprudência? Não vai, Carmen, sabe por quê? O marginal hoje ele está muito bem armado e o armamento que ele acessa não vem das lojas. O armamento que o cidadão comum, o cidadão de bem teria acesso, que é o 38, um 32, é uma arma básica. O que acontece é o seguinte: hoje, um elemento mal intencionado, ele chega num semáforo com uma faca. Se ele bater na janela do carro, a pessoa entrega tudo, não é? Agora, se ele imaginar, esse mesmo marginal, que daqueles 4 veículos estacionados, 3 podem estar com 38 dentro do carro, será que ele vai fazer? Então, é isso que eu estou dizendo. É uma via de mão dupla. Nós todos aqui reconhecemos que o Estado brasileiro não defende o cidadão, por um monte de razões que não vem ao caso. E esse mesmo Estado que não defende o cidadão, ele desarma o cidadão com um discurso que vai defender o cidadão. Então essas colocações que são falaciosas, elas vendem uma imagem. Vai aumentar o estoque de armas. O marginal não está nem aí para 38. O marginal hoje usa fuzil, metralhadoras, pistolas estrangeiras, que nem a polícia nossa não tem, nem o exército às vezes tem. E eles têm acesso disso aqui pela nossa fronteira seca. Então, esse mesmo Estado que não fecha essa fronteira seca e não controla esse acesso ao armamento, desarma o cidadão de bem. O armamento que é defendido, é claro que o cidadão, para se armar, ele vai ter que ter habilitação técnica. Isso é sem dúvida. É como dirigir um veículo, que é uma arma muito mais letal no Brasil do que um 38. Agora, dirigir, pode. Dirigir embriagado,
é proibido, mas todo mundo dirige. Vive acontecendo acidentes. E aí as penas, inclusive eu estava conversando um pouco antes de entrar aqui, uma pena de homicídio no Brasil culposo, não de trânsito, mas é de 1 a 3 anos, e a pena de porte de arma é a mesma pena. Tem alguma coisa errada. Ou a pena de porte de arma está muito baixa, ou a pena de homicídio está muito baixa, ou a pena de porte de arma está muito alta. Só para encerrar, no governo dito ditadura militar, não quero entrar nesse aspecto, mas no governo dos militares, o porte de arma era contravenção. Todo mundo tinha acesso à arma. E os índices de homicídio eram muito menores. Então, e hoje os índices são bem maiores. O que demonstra? O que eu venho reiterando. Não tem relação uma coisa com a outra. O que nós estamos discutindo é só o direito do cidadão de se defender. Aquele que quiser. Não é obrigado a ter arma. Quem quiser vai comprar uma arma e se habilitar. Mas se o cidadão fizer besteira com a arma, ele vai assumir com a arma, assumir a responsabilidade do crime que ele cometer. E, da mesma maneira que quem dirige um veículo pode, assim, ser responsabilizado. Eu entendo que essa assertiva não é verdadeira. Doutor Lucas, 1 minuto para a sua réplica. Continuando a fala do doutor Ivan, né, ele fala que o cidadão ele vai poder gerar sua própria segurança, né, e reagir a essas situações. Mas muitas vezes essa reação, né, ela vai trazer a morte de outro ser humano, ou seja, não vai existir a possibilidade de reabilitação desse outro ser humano. Vai ser uma pena capital. Muitas vezes a pessoa ela vai lá, querer roubar o som de um carro, e aí você, com a porte de arma, vai lá e efetua um disparo contra essa pessoa e acaba matando essa pessoa. Seria proporcional o roubo de um som de carro com a morte dessa pessoa? Eu acredito que não, né? Até porque no Brasil a pena de morte não é permitida, e isso muitas vezes na questão da legítima defesa, né, a pessoa ela não vai efetuar ela num meio proporcional, né? Ela vai justamente querer efetuar o homicídio dessa pessoa, e nesse sentido eu acredito que não seja uma solução muito proporcional. Doutor Ivan, 1 minuto para a tréplica. A visão do doutor, com todo o respeito, é uma visão romântica. O cidadão, ele tem o direito de defender, e o bandido tem a opção de não ser bandido. Então, se ele optou por ir me assaltar, a mão armada, porque ele só quer pegar um sonzinho, é um risco. Por que ele não vai trabalhar? Por que ele não vai estudar? O ministro Joaquim Barbosa era faxineiro e chegou a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele poderia, como tantos outros, ter virado marginal. Ele fez outra opção. Nós temos que passar para a nossa sociedade uma visão de responsabilidade. Se você quer ser bandido, vá ser, mas assuma o risco. Eu escolhi ser policial durante 15 anos, eu podia morrer, e eu estava defendendo a sociedade. Foi uma opção que eu fiz. Agora, se o marginal resolve ingressar na minha casa para praticar um delito, seja ele qual for, eu tenho que ter o direito de me defender. É isso que eu penso. Doutor Lucas, a tréplica. Armar a população seria mais ou menos tampar o sol com a peneira com relação à segurança pública, né? O exemplo dado pelo Dr. Ivan, né, com relação ao ministro Joaquim Barbosa. No Brasil a gente vê que o acesso à população de baixa renda, essa população de minorias étnicas, é uma exceção, não é a regra. Quantos ministros do Supremo Tribunal Federal são negros ou vieram de uma situação de vulnerabilidade social? É a exceção. Isso acontece porque no Brasil o acesso à educação, o acesso à renda, o acesso ao trabalho, o acesso à saúde é um privilégio, ele não é uma garantia, um direito, como está escrito na própria Constituição, né? Então, a solução não é armar a população, a solução seria a efetivação das políticas públicas, uma maior participação popular nas decisões políticas, um maior acesso à educação. Isso são soluções que a princípio não vão surtir um efeito prático, mas a longo prazo vão trazer uma certa solução. 8 horas mais 11 minutos, seu Sérgio Cruz e a sua... perdão, a Carmen Cestari aí. Perdão, Carmen. Tá certo. Muita gente participando aqui, né, pelo WhatsApp, a maioria a favor do porte de armas pela população. E eu vou fazer a pergunta agora para o Dr. Lucas, aproveitando o comentário do Henrique Alexandre, que mandou mensagem pelo WhatsApp para a gente. Ele diz o seguinte, ele é a favor do porte de armas e gostaria de dizer que armas não matam pessoas, e sim pessoas matam pessoas. E é justamente a pergunta que eu quero fazer. Uma arma sozinha é inofensiva. Agora, um bandido
até com lápis ele se torna perigoso, até o lápis se torna letal na mão do bandido. A preocupação do Estado não deve ser a coibição de armas, mas sim a prisão de marginais e justamente a questão do tráfico de armas, do contrabando de armas, ao invés de se preocupar com o cidadão comum? A questão com relação à prisão, ela vai muito além do que efetivamente se parece, né? No mundo se prende desde a Idade Média e a gente não vê a diminuição do número de criminalidade, né? Isso porque as soluções para esse tipo de problema são soluções a longo prazo. E essas decisões são todas políticas. E a política a gente sabe que é uma questão de curto e médio prazo. Ou seja, não é interessante aos políticos ou à classe dominante exercer ações de médio e longo prazo que efetivamente deem um impacto na sociedade. Nesse sentido, você encarcerar uma determinada população que muitas vezes é de classe baixa, de uma situação de vulnerabilidade social, de uma minoria étnica, não é a solução. Até porque quanto mais se prende, todo mundo sabe que a cadeia é a universidade do crime, né? As pessoas elas entram lá muitas vezes por um delito culposo, por um delito de baixa periculosidade e acabam tendo uma certa influência dos grandes criminosos, e aí sim, a partir do momento que elas são presas, elas não conseguem ser reinseridas na sociedade e acabam retornando ao mundo do crime, cometendo crimes de uma maior periculosidade. Então, a solução de prender, encarcerar a população não é uma solução, ela pode ser vista como efetiva a curto prazo, porque você vai retirar essa pessoa, esse cidadão do meio social, mas hora ou outra ela vai ter que voltar. E ela voltando numa situação com uma influência muito maior da criminalidade, a solução ela não vai ser efetiva. Ou seja, a solução não é prender, não é encarcerar. A solução é, como eu disse, é uma promoção de políticas públicas, é uma promoção de um acesso à educação, é uma promoção do acesso à saúde, entretenimento, lazer. Hoje em dia, uma pessoa lá de baixa renda, ela não tem um acesso ao entretenimento mínimo, ela quer ter tudo que a pessoa mais rica tem, e ela não tem esse acesso. Nesse sentido, ela vai querer roubar. É impossível você querer obstar essa pessoa lá de querer ter esses bens numa sociedade capitalista como a gente vive. O capitalismo ele instiga o lucro, ele instiga o consumo e a gente não tem como isolar essas pessoas da nossa sociedade. Elas vão querer consumir, elas vão querer ter um lucro. E é por isso que acontece a criminalidade. Enquanto a gente tiver essa visão de que as pessoas elas escolhem esse mundo do crime, que elas sempre quiseram isso, ninguém quer ser bandido, ninguém quer matar outra pessoa. As pessoas elas querem ter uma vida minimamente boa, uma vida razoável. 5 segundos. E nesse sentido é que essa política de armamento não faz sentido. Doutor Ivan, 1 minuto para a sua réplica. O doutor fala, eu concordo que as questões de segurança pública são de médio e longo prazo. E, enquanto isso, nós vamos deixar o cidadão de bem sendo assassinado, assaltado, estuprado, sem poder se defender. Não concordo. Encarcerar ou não encarcerar, isso é uma discussão muito grande. O que eu acho tem uma parte da fala dele que me causou uma preocupação. O cidadão pobre e que não tem acesso às coisas que o rico tem, ele quer ter, então ele vai roubar. Por que não vai trabalhar? Por que não vai estudar? Nós temos que dar um basta nisso, dizer como sociedade brasileira o seguinte: você quer roubar? Então você vai para a cadeia. Se a cadeia é boa ou não é, isso é um outro problema. Concordo que ela tinha que ser humanizada, mas é uma opção que ele faz. Imaginem os ouvintes, se mesmo com a cadeia ruim, o cidadão ainda opta por roubar, então imagine se a cadeia fosse boa. Eu sou a favor da cadeia boa, mas eu sou a favor que o cidadão também receba valores do trabalho, da preparação pessoal para ser um bom cidadão e não ser marginal. Doutor Lucas, a tréplica. O doutor ele fala por que a pessoa ela não vai trabalhar, né? Eu tenho aqui uma definição do que seria a pobreza, né? A pobreza ela não é um fenômeno, ela é escrito na natureza das coisas, mas ela é um produto social.
onde acontece uma despossessão, ou seja, perde-se a posse da terra, dos instrumentos de trabalho, do capital cultural ou de qualquer meio que permitam a reprodução de condições mínimas de existência. Além do que, ela é um disciplinamento, ou seja, dos corpos e das mentalidades, além de ela ser uma exploração da força de trabalho para a produção de bens e riquezas que são apropriados por outras pessoas, ou seja, aqueles que dominam o capital e a produção. Esse esquema é o motor que gera essa desigualdade social e, consequentemente, a pobreza, que é o efeito mais visível dessa desigualdade. Assim, a pobreza ela não é um estado, mas ela é um efeito desse mundo capitalista que a gente vive. É um fruto do processo social determinado e com características próprias. Ela não é uma escolha do indivíduo. São 8 horas mais 18 minutos na capital do Mato Grosso do Sul. Estamos discutindo aqui no quadro Cospe e Fogo a questão do desarmamento. Seu Sérgio Cruz. Uma pergunta para o doutor Gidim. Mesmo com as dificuldades impostas pelo atual Estatuto de Desarmamento, foram citadas aí pelo senhor, os bandidos têm acesso às armas mais sofisticadas em quantidade ilimitada. Até armas que a polícia não tem acesso, né? Muito mais. A pergunta é a seguinte: a liberação de armas, né, ou a flexibilização do Estatuto com a liberação de armas para as pessoas de bem, não iria facilitar ainda mais a aquisição dessas armas pelas pessoas de mal? 3 minutos, doutor. A resposta categoricamente é não. Como eu já disse aqui, o acesso às armas para o cidadão de bem serão armas básicas. O cidadão não vai poder comprar um fuzil AR-15, não vai poder comprar um AK. Ele vai comprar uma arma para autodefesa. Um 38, um 32, como eu disse. Eventualmente uma pistola mais básica, né? Se for liberada. O Estatuto tem mais de 100 artigos a proposta, nós não vamos ter condição de discutir aqui. Agora, a arma que interessa para o marginal são as armas que nós assistimos diariamente no noticiário serem apreendidas nos aeroportos brasileiros. Né? Então, que vem dentro de equipamentos com um sofisticado sistema de tráfico. E eles vão continuar se armando. Esse é um problema do Estado. Deve haver intervenção federal, Exército, as Forças Armadas, Forças Auxiliares, para estrangular o tráfico de armas e o crime organizado. Não é disso que eu estou falando, Sérgio. O que eu estou falando é do cidadão comum que tem a sua casa invadida por um marginal que vai ali para estuprar a filha dele, a esposa dele, para agredir o cidadão dentro da casa dele. E o cidadão não pode fazer nada. E aí ele tem que ficar pedindo. Eu acho que hoje, se eu fizesse um requerimento para usar uma arma, eu não precisava nem explicar. Bastava eu juntar estatística para o delegado da Polícia Federal. Eu vivo num país onde tem 32 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. A ONU fala que acima de 20 é gravíssimo. Os países civilizados têm índices, veja, Estados Unidos, um país extremamente armado, 4,8 a 5,4. Nós temos 6 vezes mais. Então andar na rua no Brasil hoje é mais difícil do que andar em países onde tem guerra. Nós temos índices parecidos com o da Colômbia, das Farc, recentemente encerradas. Então, nós estamos vivendo de hipocrisia. O Estatuto do Desarmamento não interferiu em nada nas estatísticas de violência do Brasil. A prova está aí. Os índices continuaram subindo. Não subiu e não desceu por causa disso. Não teve interferência nenhuma. A única interferência que teve é que o cidadão de bem, que desejaria proteger, como disse o Marquinhos, a sua propriedade, proteger a sua casa, andar armado porque ele acha que deve andar armado. Nós temos que parar de achar que o cidadão brasileiro, como eu já disse aqui, é um desequilibrado, uma pessoa que não pode tomar decisões. Porque o Estado disse isso para ele. Perguntou: escuta, você quer andar armado? 64% disse sim. O doutor falou que nós teríamos que ter mais participação popular. Para quê? Se o povo diz que quer andar armado e o governo diz: não precisa, você não entende nada do que você está falando. Então, eu acho que a situação é bem singela. Deixe que o cidadão decida. Nós vivemos numa democracia. Libera o uso de armas, claro, com todas as regulamentações adequadas, não com essa restrição que tem hoje, que inviabiliza, e deixe que o cidadão decida. Se praticar delito com a arma, vai ser problema dele. Doutor Lucas, 1 minuto para a réplica. O doutor Ivan, ele fala que não houve diminuição no número de crimes, né, a partir do momento que houve a implementação do Estatuto. Um dado do IPEA fala que em 2003, o ano que foi implementado, né, o Estatuto de Desarmamento, só que ele foi implementado em dezembro,
houve um número de 51.534 homicídios. No ano seguinte, em 2004, quando o Estatuto ele já estava em vigor, houve uma diminuição desse número para 48.909 homicídios. Ou seja, esse número ele não é uma coincidência, né? Porque enquanto no mundo todo havia uma crescente aumento no número de homicídios, no Brasil, a partir do momento que proibiu-se esse armamento da população, houve uma diminuição do número de homicídios. Isso, de certa forma, é relevante. No estado de São Paulo, na última década, houve uma diminuição de 70% do número de homicídios, enquanto no Brasil, de 2003 a 2006, houve uma redução de 12%. Isso daí demonstra a efetividade da norma, não um efeito simbólico dela. Doutor Ivan, 1 minuto para a tréplica. O Estatuto é federal. No Nordeste, Norte e Nordeste, houve um aumento de 350% dos homicídios. Diminuíram os homicídios em São Paulo por outros motivos. Não tem nada a ver com o Estatuto do Desarmamento, eu volto a dizer. Diminuíram porque o Estado de São Paulo foi mais efetivo nas políticas que intervêm na violência, e não o Estatuto. Porque se fosse assim, Maceió, como eu disse aqui, e os estados do Nordeste não teriam 111 mortes para cada 100 mil, porque o Estatuto é federal. Deveria cair de maneira federal. Todo o Estado brasileiro deveria ter quedas. Só houve queda em São Paulo e, se eu não me engano, em Minas Gerais. O resto, todos os estados apontaram aumento. Então, não é verdadeiro isso. É isso que eu queria destacar. Outra pergunta? Pergunta agora para o doutor Lucas. Doutor Lucas, ainda na mesma linha. Bom, o bandido, o doutor Gibinha acaba de afirmar que o bandido não está interessado em revólver, né? Em arma doméstica, arma comum. O bandido está interessado e está tendo acesso às armas mais sofisticadas, armas importadas e tal. Bom, se o bandido não tem interesse em armas não sofisticadas, só em armas domésticas, e a arma doméstica não vai resolver o problema, porque o bandido vai vir com a metralhadora, ele está com um revólver. De que adianta então fazer a flexibilização? Quer dizer, para que eu vou usar um revólver se eu estou sabendo que o bandido vai vir com a metralhadora? Justamente, esse é um argumento contrário, a favor da política de desarmamento, né? Por que você vai querer dar uma pistola para uma população, sendo que um bandido vai vir com uma metralhadora, com um fuzil, que é muito mais perigoso e muito mais letal do que a arma? O cidadão comum, ele vai revidar ao delito, ao crime, com um tiro de pistola, muitas vezes não vai acabar matando o bandido, e o bandido ele vai aí sim revidar com uma forma mais incisiva, né? E com a arma de grosso calibre que ele tem, ele vai acabar causando a morte dessa pessoa, né? Isso daí só corrobora ainda mais a necessidade do desarmamento, porque quanto menos armas, menos revides, menos fontes de causar o dano à população em geral. O doutor Ivan, né, ele até fala que em São Paulo, como eu citei, houve uma diminuição, né, do número de homicídios graças a políticas, né? Por que a gente não consegue implementar todas essas políticas que foram efetivas no estado de São Paulo no Brasil como um todo, né? Já que, como ele próprio disse, a lei é federal. Se em São Paulo conseguiu reduzir, né, esse número de criminalidade em 70%, que é um número realmente expressivo, por que a gente vai armar a população, sendo que foi comprovado que existem outras alternativas realmente efetivas para diminuir esse número de crimes por arma de fogo, e querendo sugerir uma solução de dar mais armas de fogo para a população em geral? Isso daí não tem lógica nem efetividade nenhuma. Quanto mais armas, necessariamente vai ter mais deflagração de tiros, e mais deflagração de tiros vai ter mais homicídios, vai ter mais lesões corporais graves, e isso tudo numa visão mais abrangente da situação, vai trazer mais gastos à saúde pública, porque necessariamente a pessoa que ela é baleada, ela vai ser atendida pelo sistema de saúde. O senhor tem um minuto. Eu queria saber quais são as outras medidas efetivas que o senhor falou para coibir. Uma das principais medidas para coibir a criminalidade seria o acesso à educação. A gente sabe que no Brasil a educação, ela muitas vezes ela é um privilégio da população. As classes menos favorecidas, elas vão muitas vezes para a escola não para aprender, mas para conseguir um mínimo de alimento, para conseguir sair daquele meio que eles estão inseridos de criminalidade, de
de grandes favelas, onde acontece o tráfico de drogas, a circulação livre de armas de grosso calibre. Então, se a população ela conseguisse ter um mínimo de acesso à educação, elas teriam mais acesso a oportunidades sociais e, como eu disse, ninguém quer ser bandido, ninguém nasce querendo ser bandido. Isso daí é uma construção social. As pessoas elas não querem serem mais, elas são mais por causa do meio que elas estão inseridas. Então, se elas conseguissem ter um acesso a uma vida saudável, elas teriam. Doutor Ivan, 1 minuto. Quero deixar claro que eu sou a favor das políticas que diminuam a violência, educação, saúde, melhorar a vida dos cidadãos, tudo eu sou a favor. Não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo. Nós estamos falando de autodefesa. Então, a pergunta que foi feita em relação a se o crime organizado tem armas pesadas, para que o cidadão quer um 38, será que alguém aqui imagina que um marginal mediano, marginal comum, aquele que vai fazer um assalto a uma residência ou vai praticar um estupro, ele vai com um canhão? É claro que não. Essas armas pesadas são assuntos diferentes. Quem usa armas pesadas é o crime organizado dos morros do Rio, do tráfico de droga, etc. Isso é um outro tipo de combate, um outro tipo de política que não tem nada a ver, é praticamente uma guerrilha urbana. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando. O que nós estamos falando é o seguinte: o cidadão de bem pode ter uma arma dentro da sua casa para defender a sua família, para defender a sua propriedade, para se defender quando ele está andando na rua? Eu entendo que sim, o Estado brasileiro não deve se meter nisso. E isso já foi provado, como eu estou dizendo, que não tem relação nenhuma. Estados como o Uruguai, países como o Uruguai, tem uma população muito armada, só encerrando, uma população muito armada e não tem índice de violência. Por quê? Porque tem políticas públicas de cidadania. Doutor Lucas, 1 minuto para a tréplica. O doutor Ivan ele fala na relação do cidadão de bem, né? No Estatuto do Controle de Armas, caso ele seja aprovado, né? Ele não quer retirar a restrição de armas de fogo para quem esteja respondendo inquérito policial ou quem já tenha cometido algum crime culposo. Seriam esses cidadãos que estejam respondendo esses tipos de delito ou que já tenham respondido cidadãos de bem, a gente sabe que a pessoa ela só vai ser considerada criminosa depois do trânsito em julgado, né, de uma eventual ação penal. Mas as pessoas que elas estão sendo investigadas, será que elas são elas têm os requisitos mínimos para portar uma arma de fogo? Eu acredito que não, né? 8 horas 29 minutos mais 30 segundos. Tribuna Livre, Capital 95. Cospe Fogo. Próxima sexta tem mais. Quero agradecer aos debatedores de hoje, os advogados Ivan Gebim Lacerda, também o Lucas Estropa Lamas, pela oportunidade que deu a você de conhecer um pouco mais, de saber com relação ao posse e porte de armas. E vou dar 30 segundos aqui, um jornalista amigo nosso, Roberto Costa, nos manda aqui uma pergunta, 30 segundos para cada um. O elemento surpresa na ação do marginal está a favor de quem, doutor Ivan? O elemento surpresa está a favor do marginal. Mas se o cidadão estiver preparado, vai inverter. Doutor Lucas. Acredito que o elemento surpresa, o bandido ele vai chegar para efetuar algum crime contra a pessoa, e aí a pessoa ela, eventualmente pode querer vir reagir. No momento da reação, o bandido ele não vai pensar duas vezes, ele vai querer efetuar o disparo justamente por causa dessa reação da pessoa. Muitas vezes, se ela não reagir, ela vai perder o bem material dela, mas o bem vida dela vai ser resguardado. Bem, quero agradecer aos dois aí pela participação aqui no programa Tribuna Livre, no quadro Cospe Fogo. Espero que tenha ajudado aí aos nossos ouvintes a tirar as dúvidas e também ter uma opinião com relação aí à posse e porte de armas. Nosso muito obrigado a todos vocês que participaram, mandando aí seu WhatsApp. Muita às vezes a gente não consegue, não é, Carmen, atender, porque às vezes foge um pouco do que está sendo debatido aqui, mas você pode, a partir de segunda-feira, no horário do programa, mandar aí a sua sugestão, a sua opinião. Mande a sua sugestão para um assunto aqui para o Cospe Fogo, tá certo?